Boa tarde. Na aula de geografia de hoje, a gente vai falar sobre a população brasileira cresce. Então, ao número de pessoas que nascem em um país no período de um ano, chamamos de natalidade. E o número de pessoas que morrem no mesmo período, chamamos de mortalidade. No Brasil, sempre nasceram mais pessoas do que morreram. E dessa forma, a população veio crescendo ao longo dos anos. Se vocês observarem aqui, ó, aqui eu tenho a natalidade que está no gráfico aqui de azul e tem a mortalidade que está de vermelho. Você pode olhar que desde 1881 houve sempre mais natalidade do que mortalidade no Brasil. Essa quantidade ela vai se equilibrando. Então, a última contagem aqui foi em 2015, ó. Existe quase um equilíbrio, mas sempre nascem mais pessoas do que morrem. Então, o que você observou em relação à natalidade e à mortalidade no Brasil ao longo dos anos? Então, essa é exatamente essa justificativa. Diminuiu a natalidade, diminuiu também a mortalidade, né? Se você for observando aí, ó, os dois gráficos vieram diminuindo de acordo com os anos, né? Bom, a população absoluta do Brasil continuará crescendo por aproximadamente 20 anos. Depois disso, deverá parar de crescer e começar a diminuir. Então, no gráfico, se a gente for observar, a mortalidade caiu intensamente depois de 1930. Então, por que isso aconteceu? Então, houve melhoras nas condições de vida, da infraestrutura e dos avanços da medicina. Então, apareceram novos tratamentos, novos remédios, que fizeram com que a mortalidade diminuísse também. Denominamos melhora na infraestrutura quando os serviços públicos têm maior cobertura no país, como a expansão da rede de energia elétrica, o saneamento básico, o esgoto, né, a educação, a saúde, e automaticamente vai elevando as condições de vida da população. Por outro lado, a natalidade que caía lentamente no período de 1881 até por volta de 1955, passou a cair com mais intensidade até a década de 1990. Essa também é uma característica de melhores condições de vida, em que as mulheres passam a ter mais controle com o crescimento da família. Então, várias mulheres operam e acabam tendo menos filhos, né? As mulheres nas últimas décadas têm tido menos filhos porque, além de trabalharem fora de casa, estudarem por mais tempo, pode cada vez mais optar por não ter filhos ou por ter menos filhos. Bom, se a gente for observar, nos tempos dos nossos avós, bisavós, eram mais comuns famílias grandes, com muitos irmãos. Mas isso foi se modificando ao longo dos tempos e atualmente os casais têm cada vez menos filhos. Então, normalmente o casal tem 1, 2 filhos. E temos um novo fato na composição da população brasileira. Há décadas que a taxa de mortalidade vem caindo pelos motivos que já explicamos. Mas isso foi interrompido recentemente. Desde 2012, a taxa de mortalidade começou a crescer novamente. Isso deve ao aumento de idosos na população brasileira e é uma tendência de todos os países que entram num processo de envelhecimento. Então, o Brasil também começou com essa questão de envelhecimento. E agora a gente ainda está passando por uma pandemia que a taxa de mortalidade também ela aumenta muito. Por quê? Como a nossa população tem uma quantidade assim, elevada de idosos, e a pandemia acaba atacando exatamente os idosos. Então está tendo mortes, muitas mortes, que pode também influenciar na taxa de mortalidade. Outro assunto para nós hoje é que a população brasileira envelhece. A gente já comentou sobre isso, né? Então, se a gente for prestar atenção, o envelhecimento da população é um fenômeno que ocorre em diversos países e acontece aqui no Brasil também. Esse aumento, se a gente for observar, ele resulta no aumento de prevenção de doenças, facilita o planejamento familiar.
Então, a melhora da infraestrutura proporciona condições de vida mais adequadas. Então, hoje existem vacinas, inclusive agora, com a chegada da vacina contra o Covid, os idosos são os primeiros a vacinar. Então, acaba tendo uma espera enorme na fila, acaba demorando mais ainda a vacinação. Mas essa é a cara de um país em que existe envelhecimento da população. Aí aqui fala então que assim nos próximos anos o Brasil deverá apresentar uma população com menos jovens e mais idosos. Isso requer uma mudança de comportamento. Que mudança de comportamento? Tanto na questão da necessidade dessas pessoas, por exemplo, as pessoas mais idosas não conseguem morar numa casa onde tem muita escada, né? Então tem que ter rebaixamento de calçadas, tem que ter um sistema de saúde eficaz para esses idosos. Se você prestar atenção, como aumentou a quantidade de idosos, então é devido à qualidade de vida das pessoas, né? Então a expectativa de vida vai sempre aumentando. Essa expectativa de vida é o seguinte: se eu for observar, em 1950 as pessoas viviam em média 48 anos. Hoje, em 2015, agora bem perto, as pessoas vivem em média 76 anos. Então aumentou muito a expectativa de vida. Isso devido às condições de saneamento, condições de alimentação e condições de saúde que essas pessoas possuem.